Artistas e arteiros, poetas e perotas, vamos fazer arte! Gente, mais um vídeo sem edição, é por isso. É sobre isso, tá tudo bem. Se não tiver, paciência. Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, dona desse singelo canal que antes era de inglês e agora é de livros e aleatoriedades. E estamos aqui para falar, como toda pessoa que fala de livro, final/começo de ano. A gente tá aqui pra falar de quê? A gente tá aqui pra falar dos 5 melhores livros do ano de 2023. Sim, tá um pouquinho atrasado, tá um pouquinho... Foi o que deu, gente. É isso aí. Então é Natal o que você fez, eu fiz o que deu. Fiz o que tava ao alcance, não é isso? É sobre isso. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Se você é inscrito, faz favor, curte, compartilha, me segue lá no Instagram, @café.pan. Okidoki? Vamos fortalecer aí. Se você já me segue lá no Instagram, você já sabe quais são os 5 livros, eu tô aqui apenas para explicar. E como eu disse no outro vídeo que vai sair primeiro, que é sobre os 5 piores vídeos de 2023, 5 piores livros de 2023, esse ano foi um ano mais chato. Foi um ano que eu li muita coisa chata. Ou então muita coisa que eu fiquei assim... Entendeu? Foi um ano sem muitas emoções literárias, vamos dizer assim. Porém, eu considero que eu tive umas... De 44 livros que eu li, umas 10 leituras mais interessantes, assim, que eu fiquei... que eu fiquei mais curiosa. E os 5 melhores livros que, sendo bem honesta, assim, principalmente o último lugar ali... Eu tenho umas controvérsias em relação a mim mesma, tenho umas menções honrosas, né? Mas enfim. O que eu levei em conta aqui? Deixa eu só explicar rapidinho o que eu levei em conta. Às vezes você tá pensando assim, mas o que você leva em conta pra isso? A história, eu gostar da história, a minha experiência com a leitura e aquilo que agrega em minha vida, né? Teve muito livro que eu tive uma experiência boa de leitura, mas não foi um livro que eu fiquei tipo... nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é extraordinário, isso aqui é... Não. Entendeu? Então, por isso que eles não estão aqui. Mas foram livros bons, que eu gostei de ler. Vou botar assim, não é que bom... Foi bom. Não foi maravilhoso, foi bom. Eu gostei de ler, eu gostei da experiência de ler. Sabe aquela coisa que você fala assim... agora eu vou comer um sorvete. Agora eu vou ler. Teve livro que teve isso em mim. O que eu vou fazer agora? Vou ler. Que legal, eu tô lendo aquele livro. Entendeu? Um exemplo desse foi A Fera em Mim, que eu li recentemente, eu gostei. Tanto é que eu li, tipo, rapidinho. Eu li, eu acho que uma semana. Pra mim isso é rápido, tá? Pra você que lê 300 páginas em um dia, parabéns. Você é uma pessoa que eu admiro e espero chegar um dia no seu patamar, mas eu não sou assim. Pra mim, ler rápido é ler 100 páginas em uma semana, tá tudo certo. Tá, tem esse livro. E tem, tipo, também tem um livro Amor e Gelato, que eu gostei muito da experiência de sentar pra ler esse livro, apesar de que eu achei a história bobinha e foi por isso que eu não coloquei ele em um dos colocados. E teve um livro que eu acho que eu me arrependi de colocar esse 5º lugar, mas calma, eu vou explicar. Vamos logo pro 5º lugar, que aí eu explico meus arrependimentos. Eu vou o que eu menos gostei pro que eu mais gostei, tá? Então, em 5º lugar, eu coloquei 100% presente, esteja 100% presente, do Joel J. Por que eu coloquei ele? Gente, de antemão, já peço desculpa pelo barulho da rua, é isso aí. Por que eu coloquei ele? Porque ele é um livro sobre desenvolvimento pessoal, ele é um livro que ele tem muito a agregar, ele agregou muito pra mim, ele me deu muitos socos no estômago, ele jogou muita verdade na minha cara, ele falou muita coisa que eu precisava ler e refletir sobre. Mas é aquela coisa, né? Não é um livro que causou um impacto de mas é um livro que, tipo, ele mudou muitas perspectivas em mim. E por isso que eu achei tão importante colocar ele como 5º lugar. Mas teve um livro que mexeu mais comigo e eu acabei não colocando,
que foi os 5 pontos do calvinismo do John Piper. Eu achei a didática, a forma como ele escreve, a forma como ele explica os 5 pontos, eu achei fascinante, eu achei perfeita, sabe? Mas eu acabei não colocando, porque eu também demorei um pouco pra terminar de ler, se bem que JJ demorei uns 2 meses pra terminar. Eu fui amarrando e tal, mas eu gostei, tem muito a acrescentar. Em quarto lugar, eu já tinha quase esquecido desse livro, porque eu li no começo do ano também, foi lá pra abril. A Morte de Ivan Illich. Eu achei muito bom esse livro, muito bom. E eu quis colocar ele aqui justamente porque ele é um clássico. E ele conseguiu prender a minha atenção. Ele é recheado de sarcasmos. E ele é muito profundo. Ele é meio trágico. É a história de um cara que ele tinha uma vida ok. Tinha tudo que ele queria, basicamente. E ele se vê com uma doença mortal. E aí ele começa a questionar a vida dele. Se tudo valeu a pena, se da forma como ele fez, se tudo que ele fez da forma como ele fez valeu a pena, né? Então, assim, o livro é recheado de sarcasmos, até chegar esse momento profundo de reflexão e tal, que você também se questiona sobre suas escolhas. É um livro que você dá boas risadas, assim. Eu, pelo menos, dei muitas risadas, tipo, sabe? Aquela coisa, aquele humor sarcástico, sabe? Eu achei bem interessante e as reflexões são muito pertinentes. Então eu tinha que colocar ele aqui. Até porque também é um clássico do Toy Story e tá aqui. Toy Story? É Toy Story. E tá aqui. Por isso leia clássicos, tá? Mas tudo bem, isso é um papo para um outro café. Terceiro lugar, e esse aqui foi muito difícil escolher qual, mas... Spurgeon tem que estar aqui, cara. Eu comecei a ler algumas coisas sobre Charles Spurgeon, que pra quem não conhece, foi um dos maiores pregadores, eu acho que do século XIX. Sim, século XIX. E ele é maravilhoso porque ele é enfático, ele defende o evangelho com unhas e dentes e ao mesmo tempo ele é muito didático. Ele é surpreendentemente didático. Pra uma pessoa, tipo, do século XIX que você acha que vai ser, tipo, super rebuscado, super difícil de entender, o cara é mega didático, o cara é mega dedo na ferida e ele fala o que precisa ser falado. Ele é muito objetivo, sabe? E eu gostei muito de algumas coisas que eu li dele. E uma das coisas que eu mais gostei das coisas que eu li dele foi como ler... como ler ou como estudar a Bíblia, porque algumas versões está como ler a Bíblia e outras está como estudar a Bíblia ou como ler ou como estudar as Escrituras, de Charles Spurgeon. Que é um panfletinho de tipo 25 páginas, que ele vai falar, ele não vai tipo dar um método, tipo, você vai ler primeiro o capítulo de João, depois você vai ler o livro de não sei quem, não. Ele não te dá um guia de leitura da Bíblia. Ele te dá dicas práticas em relação a como você se portar na hora de ler a Bíblia. Como é que tem que estar a sua postura, se você tem que estar, tipo, você vai só ler a Bíblia, ou você vai ler a Bíblia e vai fazer anotações, você deve estudar outras coisas junto com a leitura da Bíblia, você deve comparar com outras coisas, você deve ser receptivo ou não a outros materiais e outras opiniões, você deve orar antes, você sabe? Ele vai falar sobre o seu comportamento em relação à Bíblia de uma forma geral. E ele fala, antes dessas dicas, ele tem um papo que eu achei muito, muito, muito importante e massa a forma como ele descreve, de tipo, o quão importante é que por mais que, tipo, quem é cristão sabe essa questão porque ser cristão é acreditar num Deus sobrenatural, então é acreditar que a gente tá num relacionamento que é sobrenatural com Deus. Mas só que tem muita gente que, tipo, deixa o conhecimento meio que descartado e quer viver só esse sobrenatural, e se Deus quiser falar comigo, ele
desce aqui e fala. E ele vai falar justamente que, tipo assim, Deus não vai descer e falar com você se ele capacitou uma pessoa para escrever sobre determinada coisa. Um exemplo, tô citando aqui paráfrase, tá? Tô aqui jogando de forma resumida o que ele jogou. Mas assim, ele problematiza essa questão de o quão é importante estudar. Sabe que é uma questão de fé, é uma questão, sim, do sobrenatural. Tem essa questão, sim, mas você que não sente a bunda na cadeira, estude, não. Entendeu? Resumindo muito o pensamento de Spurgeon. Mas é mais ou menos nessa pegada, entendeu? E Spurgeon é fantástico, gente. Indico muito. O segundo livro, o segundo melhor livro, na minha opinião, eu não sei se eu botaria ele em primeiro, enfim. Esse aqui é bem polêmico, mas enfim. É Escola de Contos Eróticos para Viúvas. O nome é muito... Sim. E sim, tem cenas hot, mas não é sobre isso. Sabe? Isso aí é só... Sabe? Um negócio assim, eu sei que você quer ler sobre isso, então tome um pouquinho. Mas não é sobre isso, tá? A história é sobre uma mulher que precisava de dinheiro, precisava de emprego, e ela, se eu não me engano, ela tem parentes que são da comunidade Punjabi em Londres, e existe essa comunidade Punjabi em Londres, e ela vai dar aula lá, que era para ser uma oficina literária, para as viúvas dessa comunidade Punjabi, só que essas viúvas não sabiam ler nem escrever. Então, a oficina que era para ser de criação literária vai ser oficina de alfabetização, basicamente, para essas mulheres. Só que essas mulheres começam a mostrar um interesse muito grande em falar histórias e ter suas histórias escritas. E são histórias eróticas. Só que, tipo assim, são histórias que não condizem com a vida delas. Que você olha pra vida delas e olha pras histórias e fala, hã? E aí, tipo, você começa a entrar na vida de cada uma delas. Em paralelo a isso, a gente fica sabendo que rolou um suicídio de uma menina que era filha de uma diretora lá e parará, aparentemente, suicídio. E aí, o que isso tem a ver com as viúvas e com a comunidade Punjabi? E aí, elas problematizam muito a questão da cultura Punjabi, a questão, enfim, de vários pensamentos e tal. E é uma literatura, né? Um romance, vamos botar assim, que ele é divertido, ele é interessante. No começo ele é arrastado, eu confesso, eu acho que é por isso que tá em segundo lugar. Mas ele, né, tem essas partes do erótico, mas ele também discute muita coisa delicada. Ele mexe em muitas coisas delicadas. E em primeiro lugar, não é muito conhecido. A escritora, ela é brasileira, é Laura Morim, e o nome do livro é Se Não Fosse por Você. Se Não Fosse Você. Acho que é Se Não Fosse Você. Que é um romance que tem também o elemento de fake lover, que é uma... Só que, por que mexeu tanto comigo? Porque é um romance que vai falar sobre a história de uma concurseira, que o edital dela abre e ela tá numa loucura de conciliar a vida dela, a vida social dela, as incertezas dela, um recente término de relacionamento com a abertura de um edital e ela tem que dar conta, e ao mesmo tempo ela conhece um cara e esse cara começa a ajudar ela e acontece um bocado de coisa, enfim. Não é nem a questão do plot em si, mas são os detalhes dessa vida de concurseiro que só quem é concurseiro entende, que foi o que me chamou muita atenção. A escrita da Laura é muito boa. Ela conseguiu prender a minha atenção desde o título até o final. Até o ponto final, sabe? É aquela coisa de que, tipo, putz, quando eu ficava assim, ai, tem 20 páginas esse capítulo. Aí quando eu piscava, eu já tava na página 15, sabe? Então, tipo assim, era muito, sabe? Foi muito visceral pra mim. Eu engoli. Porque eu sou concurseira, então eu meio que entendia as dores da personagem.
e ao mesmo tempo tem romance, então isso é legal, isso torna as coisas leves e divertidas, a forma como Laura conta torna as coisas mais leves e divertidas, e por isso que ele tá em primeiro lugar. E, de novo, gente, é uma questão de opinião, tá? É uma questão de identificação com os gêneros, com os gostos, com o momento. Por exemplo, eu tô num momento que eu tô querendo coisas mais leves pra ler, pra poder tá curtindo. Então, por isso minha lista é essa. Kidok? Se você gostou, curte, compartilha e me segue lá no Instagram, @café.pan. Fechou? É pão.